Nós estamos a pouco mais de 5 meses das eleições gerais no Brasil. A população, os eleitores e eleitoras vão ser mais uma vez chamados a ir às urnas para decidir quem será o próximo presidente, quem serão os senadores, e nessa eleição cada estado vai eleger 2 senadores. Nós vamos renovar 2/3 do Senado Federal, ou seja, 54 das 81 vagas, renovar o mandato de 513 deputados e deputadas na Câmara Federal. O cenário que está se desenhando, segundo as pesquisas, desde dezembro para cá, no caso da eleição presidencial, vem mostrando uma estagnação das intenções de votos no presidente Lula e um crescimento da candidatura do principal candidato de oposição, que é Flávio Bolsonaro, mostrando inclusive que no eventual segundo turno entre os dois há um empate técnico, em algumas pesquisas com o presidente Lula na frente, em outras com Flávio Bolsonaro na frente, mas sempre por uma margem de erro, 2 pontos, 1 ponto e às vezes até um empate mesmo com o mesmo número. O que eu acho que é importante a gente analisar a partir dessas pesquisas? Primeiro, que pesquisa é retrato, ela não indica o que vai acontecer em outubro. Ela indica o que está acontecendo hoje. É natural que haja descontentamentos e haja também apoiamento. Uma das dificuldades que o presidente Lula tem enfrentado é que no seu mandato atual, o chamado Lula 3, ele não trouxe nenhuma grande novidade. Ele resgatou programas bem-sucedidos nos seus 2 primeiros mandatos, mas que não significam, passados 20 anos, grande novidade para a população. Até porque boa parte deles já se incorporou a políticas de Estado. Então não depende, já são percebidos pela população como direito delas. Bolsa Família, o Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, o PAC, tudo isso já é considerado algo que é um direito. Mesmo que o mandato anterior, o governo anterior, tenha até atacado alguns desses programas tentando destruí-los, o resgate deles não é a principal percepção de novidade que as pessoas buscam nesse momento. Preocupa para o presidente Lula que nas diversas pesquisas que trazem aquela pergunta: você acha que o presidente Lula merece ser reeleito? Há uma boa parte, na maioria das pesquisas, indica que não. E isso decorre da baixa popularidade, o baixo apoiamento que o governo dele tem tido, conforme mostram essas pesquisas. Veja, nós estamos diante de um cenário em que até dia 4 de outubro, muita água vai rolar debaixo da ponte. E a verdade é que o presidente Lula está no governo. E o governo, numa campanha de reeleição, tem uma máquina poderosa que poderá ser usada legalmente para influenciar no resultado. Então não se pode desprezar. E por isso que eu continuo achando que o presidente Lula é um candidato fortíssimo à reeleição. O seu oponente principal, segundo as pesquisas, é Flávio Bolsonaro. E o que está acontecendo com o Flávio? Ele está meio que jogando parado, apostando nos erros do governo Lula, apostando, acima de tudo, no sobrenome Bolsonaro, que por si só mobiliza uma parte considerável do eleitorado brasileiro, e tenta se apresentar como um Bolsonaro light, um Bolsonaro moderado, em contraposição ao histórico e à prática do seu pai. A verdade é que essa tentativa de se apresentar como moderado, ela entra em conflito direto com a história dele, com seu papel ao longo da vida. Se é verdade que dos 3 filhos do presidente, ou melhor, dos 4 filhos do presidente que tem mandato, ele é o que, ao longo do exercício, seja como deputado estadual no Rio, seja como senador, sempre foi aquele que procurou fazer política sem ser pelas redes sociais, fazer política institucional. Mas isso, lá na política institucional, defendendo as mesmas ideias, as mesmas propostas e o mesmo enfrentamento, a mesma agressividade que o seu pai. Tentar agora aparecer como uma figura moderada é uma estratégia que pode dar certo? Pode, mas a tendência é que ela seja desmascarada pelas campanhas adversárias. Nós vemos que no campo da direita há mais outras 3 candidaturas que estão disputando esse voto, o voto anti-PT, o voto anti-Lula. De um lado, Ronaldo Caiado, que entre esses candidatos é aquele que tem um histórico compromisso com a democracia, isso é indiscutível, seja quando foi senador, seja como governador, inclusive na época da pandemia, fez questão de se contrapor ao negacionismo que o ex-presidente Bolsonaro defendia e praticava. Agora mesmo,
declarou apoio, contrariando toda a base bolsonarista e a própria direita, declarou apoio à aprovação pelo Senado do PL da misoginia, mas ele não esconde que é um candidato de direita, conservador e anti-Lula e anti-PT. Mas ele, o que acontece com a candidatura dele? Ela continua patinando ali nos 3, 4%, porque o comportamento do eleitor é o seguinte: se eu sou de direita, se eu sou anti-PT, por que eu vou votar num genérico se eu posso votar no original, que no caso é o Flávio Bolsonaro? O candidato Romeu Zema teve agora recentemente um momento de crescimento, um certo momento de brilhantismo nas redes, quando ele confrontou os ministros do STF, inclusive utilizando uma linguagem de animação, de vídeos de animação, irônicos, brincando, que gerou muitas curtidas, compartilhamentos, visualizações, mas daí até virar voto há uma distância gigantesca. Por isso que eu digo sempre nas minhas, quando eu faço assessoramento político a candidatos, que uma coisa é você ter milhões de seguidores, milhões de curtidas, visualizações, outra coisa é ter voto. O que define voto não é apenas ou principalmente popularidade. O que define voto é engajamento nas ideias, nas propostas e na emoção que você consegue transmitir. E quando você representa o nicho. Por isso que Flávio Bolsonaro, que não tem a liderança que o pai tem, mas ele herda com o sobrenome essa liderança. O outro candidato de direita é um candidato que a gente pode dizer que tenta fazer o papel do outsider, né, que é o Renan Santos, do Partido Missão, que é originário do MBL, né, no Movimento Brasil Livre. Esse é uma metralhadora giratória que tenta construir um caminho. Ele sabe que não vai ganhar a eleição, sabe que não tem a menor chance, mas está querendo construir um caminho de ser uma liderança renovada da direita no Brasil, até por conta da idade. E vamos combinar, nós vamos, a partir de 2030, na eleição de 2030, nós vamos ter outros atores e atrizes políticos nesse cenário, porque Lula, já eleito ou não reeleito, já não poderá mais ser candidato em 2030, seja pela idade, seja pela impossibilidade legal, no caso de reeleição agora. Bolsonaro, mesmo com o PL da dosimetria, continuará condenado, preso, e mesmo que venha a tentar ser anistiado numa eventual vitória de Flávio Bolsonaro, de Caiado, ele dificilmente conseguirá resgatar o seu papel também pela questão da idade. Então, a partir de 2030, nós vamos ter novos entrantes nesse mercado eleitoral. E o Renan Santos tenta ocupar uma fatia desse mercado. O último candidato que não tem um histórico de direita, mas que migrou para a direita nos últimos anos é o Aldo Rebelo, da Democracia Cristã, que tende a fazer uma campanha sem muita presença em termos de pesquisa eleitoral com intenção de voto. Vai ajudar a combater Lula, não vai bater em Bolsonaro, como vai fazer, por exemplo, o Renan Santos, como vai fazer o Ronaldo Caiado, mas ele vai cumprir esse papel. Na realidade, nós teremos uma eleição em que tem um candidato à reeleição, que é o presidente Lula, isolado numa raia, na raia da esquerda, da centro-esquerda e de parte do centro, os outros 4 candidatos na raia da direita, todos eles batendo preferencialmente em Lula. Lula, com tudo isso, tem ainda chance de se reeleger? Na minha opinião, candidato fortíssimo. Mesmo com os últimos reveses que teve no Senado Federal, mas ele, como eu disse, ele é um animal político. Ele é um cara capaz de dar voltas importantes ao longo da sua vida. E não esqueçamos que ele trouxe uma história recente que o levou à eleição em 2022, que era uma coisa improvável. Ele estava preso, foi solto a partir da anulação dos processos pelo STF, se candidatou e ganhou. Ganhou por uma margem pequeníssima, poucos votos. Como deverá ser de novo a eleição de outubro? Quem ganhar, vai ganhar por uma margem muito pequena. Porque, como apontado no livro Biografia do Abismo, de autoria de Felipe Nunes e Thomas Trauman, a polarização entre esses dois campos, a extrema-direita e a esquerda, ela se calcificou. E se calcificou não pelo apoio, mas pela rejeição. Muita gente que vai votar no Lula vai votar para evitar a volta dos bolsonaros e da extrema-direita ao poder. E muita gente que vai votar no Flávio Bolsonaro vai votar para derrotar a esquerda, derrotar o Lula, derrotar o PT. É isso que se apresenta nesse momento. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Ao longo desses meses, nós faremos aqui vídeos atualizando essa análise. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, também deixe o seu comentário, porque nós estamos aqui para debater, discutir, fazer essa análise e conversar com você que, como eu, está interessado nos rumos que o país pretende tomar. Aqui é o Foca na Estratégia com Orlando Tomé. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, marque o sininho para receber as notificações. Um grande abraço.